balde transborda de água, ele vai sair do balde e vai começar a escorrer para outros. Então, vida até que transborde é você ter. Você pede 100, aí vem 500. Por que vem 500? Porque tem que transbordar. É você pedir 10 mil, Jean, aí vem 12 mil. Por que vem 12 mil? Porque Deus é um Deus exagerado. Graças a Deus, hoje nós vamos bater um papo bem legal, bem gostoso, descontraído. O testemunho da fé. Eu percebo no meu coração que nós precisamos tirar alguns cultos para ouvir alguns testemunhos, algumas coisas. Né? Não é normal, a gente não faz isso sempre, mas eu penso que nós precisamos fazer. E precisamos fazer mais vezes. Né? Então, hoje eu vou ouvir algumas pessoas, tá bom? E se sobrar tempo, eu prego. Mas vai sobrar algum tempo aí, porque eu pedi para eles, para me ajudar a ser breve, né? A gente tem que falar o que tem que falar, mas a gente consegue também otimizar o tempo, né? E nós vamos fazer isso hoje, vamos otimizar o tempo. Amém? Você que vai começar. Então vamos lá. Fica à vontade, tá bom? E conte-nos aí. Graça e paz, igreja. O som dela tá bom aí? Tá bom? Ok. Nossa, para falar de testemunho, eu acho que pregaria a noite inteira. Mas hoje eu vou tentar ser breve. Eu pedi para o Espírito Santo me ajudar, né? Porque que eu me empolgo quando eu estou falando. Mas assim, né? No início de março, eu tinha um dinheiro, uma quantia para receber de R$2.000, né? E eu fui à caixa e eles falaram que eu não iria receber esse valor de R$2.000, que era R$1.000, a metade. Enfim, né? Fui para casa. Mas aí, eu conversando com meu filho, eu falei, mas Deus é poderoso para intervir ao nosso favor. E esse dinheiro, eles falaram que eu iria receber os R$1.000 e que só iria sair depois de abril, né? Para o final de abril. E eu falei para meu filho, mas eu não vivo pelo que eu vejo, não vivo pelo que eu ouço. Porque eu tenho um filho de 18 anos. Ele já veio aqui, vocês... Talvez alguns já ouviu, mas eu tenho um filho de 18 anos. E sempre eu converso com ele, sempre, né? A gente está ali e ele vê a mãe dele, né? Mulher de fé. E eu disse para ele, meu filho, esse dinheiro vai sair mais rápido do que você imagina. E ele olhou assim para mim, ele disse, mas mãe, eles falaram que é depois de abril. Eu digo, mas eu não vivo por fé, eu vivo pelo que eu creio. E o meu Deus é poderoso para intervir ao nosso favor. Amém? Então, quando chegou mais ou menos a metade isso foi no início de março, mais ou menos dia 2 por aí. Quando foi a metade de março, né, a gente aqui na aula com o pastor, né, o pastor nos, né, incentivando que fé não é só crer no coração, é falar com a boca. Então... Aprendeu mesmo. Então, né, eu já vinha declarando, né, já vinha declarando. Então, eu comecei a olhar para os boletos, comecei a olhar para o aluguel. Aí eu disse, meu Deus, eu tenho que ter a condução para chegar até o Rema. Eu disse, meu pai, o Senhor sabe da minha situação, o Senhor sabe que eu tenho um aluguel, o Senhor sabe dos meus boletos. Eu não escolho me desesperar, eu escolho confiar no Senhor. Foi. Amém. Então, teve um dia, né, mais ou menos nesse período que eu estava orando, na mesma semana, acordei, menina muito atrasada para o trabalho, saí nessa carreira para não perder o fretado. Era tanta coisa acontecendo que eu digo, misericórdia. Não tem aquele dia que a gente acorda e diz assim, misericórdia. Amém. Fui para o trabalho, cheguei lá, né, conversei com minha colega de trabalho na frente, falando, né, que tinha saído atrasada. Tá. Tinha saído atrasada e que muitas coisas tinham acontecido para ele dizer que meu dia não ia ser um dia bom. Mas eu olhei para ele e digo, mas eu declaro que meu dia hoje será abençoado. E no final do dia eu terei boas notícias. Ela olhou assim para mim, deu um sorriso. Eu ainda disse mais, eu fui mais ousada. E eu disse, ainda vou ter um Pix na minha conta. E passei o dia declarando isso. Trabalhando ali, né, que eu sou costureira. Trabalhando e declarando. Pix na minha conta, no final do dia, boas notícias. Amém. Terminei o trabalho, vim aqui para o trabalho, ou para o Rema. Quando eu cheguei aqui, a primeira boa notícia que vocês vão ficar sabendo. Uma irmã chegou até mim e falou assim, irmã,
eu tenho uma Bíblia para te dar. Eu disse, uma Bíblia? Aí eu disse, por quê? Você viu a capa da minha Bíblia que está desgastada? E eu estava um pouco com vergonha que eu estava vendo a hora cair, mas ela é tão pesada. E eu vinha pedindo ao Senhor uma Bíblia. Meu Deus, eu não acreditei. Ganhei uma Bíblia, pastor. Ganhei uma Bíblia. Meu pai deu a Bíblia, porque eu vinha falando para ele, pai, eu preciso de uma Bíblia. A minha é muito pesada porque a letra é gigante, então eu venho do trabalho com mochila, com várias coisas, então eu estava um peso, né? E eu digo, pai, eu preciso de uma Bíblia. Enfim, assisti o Rema, fui para o meu ponto de ônibus. Quando eu estou lá, que pego o meu celular, o Pix de R$1.000. Eita, glória! Na mesma hora, nossa, sério, na mesma hora não tem como você ficar calada. Isso. Eu louvei, eu glorifiquei o nome do meu Senhor ali mesmo. O pessoal ficaram assim olhando, eu olhei para o rapaz que estava do meu lado, eu disse, Deus é bom, Deus é maravilhoso. E ele disse, amém, fui para casa. Amém, mas Deus faz infinitamente mais. Isso mesmo, isso mesmo. Amém. Não era R$2.000 que eu teria que receber? Yes, E falaram aí, que eu só receberia R$1.000? Pois Pronto. meu Deus é fiel. Amém. Já tinha terminado, né? Começou a segunda matéria. E isso não foi um período de muita distância, né? Você sabe que... Amém. Teve uma aula aqui que a pastora falou... A pastora não. A professora falou, né? Vamos se reunir em duplas, vamos orar uma pela outra. Amém. Enfim, antes dessa oração, antes desse momento, eu recebi um convite para viajar no feriado da Semana Santa. Certo. E eu estava olhando também já para as contas. Aí eu falei para a pessoa, eu quero muito viajar, mas eu acho que eu não vou. Aí eu ainda falei, eu tenho que suprir as passagens do Rema. Aí ela disse, não, mas se você não for, eu não vou na sua formatura do Rema. Eu digo, isso não vale. Amém. Aí a professora falou, né, nesse dia, né, para orar uma pela outra. Então eu pedi para a irmã que estava ao meu lado orar por provisão financeira. E ela também fez o pedido para mim, eu orei por ela. Nossa, é assim, falar só para quem vive, né? Porque quando a gente fala, as pessoas ficam assim achando a gente meio que louca, mas a gente sabe do que a gente vive e a gente sabe o que a gente está falando, não é verdade? Então, aí, né, oramos, fui para casa. Quando eu acordei de manhã, né, para ir trabalhar, que olhei lá, tava lá o outro Pix de R$1.000. Eita, glória! Aleluia! Meu Deus, olha, Meu na mesma hora, sério, na mesma hora, eu lembrei da oração que eu fiz. E me ajoelhei e agradeci. Eu digo, pai, obrigada. E eu viajei, não paguei nada no cartão, foi tudo à vista, tudo pago, presente Glória pago. a Deus. E tá aí, né? E agora eu não vou estar olhando para as circunstâncias, porque é assim, né? A gente às vezes quer olhar, mas a gente sabe que tem um Deus que... E a gente tem aprendido com o pastor, com o Senhor, que é crer, é confiar, é declarar, não só no coração, mas declarar com a boca. E... vamos aí, né? Avançar, porque grandes coisas estão por vir. Aleluia! Irmã, mas você também ganhou o Rema, não é? Ganhei o Rema também. Os 2 Ganhou anos. o Rema. Mulher de fé aí, ó. Mulher de fé. Meu Deus, 2 anos Meu do Rema, tá Deus. pago. Glória a Deus. Obrigado, viu? Obrigado. Aleluia. Tá vendo? É gostoso ouvir os testemunhos, né, gente? É bom ter esse tempo. Givan, venha cá, é sua vez agora. Vamos compartilhar aqui. Aleluia. Venha, homem. Aleluia. Conte-nos aí a sua experiência, o seu Graça e testemunho. paz, igreja, boa noite. Amém. Na aula do Fundamentos da Fé, Foi mais perto. o pastor chamou a gente para crer em um certo valor, ou em algo para a gente na nossa vida. Aí eu falei assim, estou precisando disso, mas daquilo. Eu falei, não, vou crer em algumas outras coisas. Acabei não pensando em dinheiro nem nada, o pastor ainda tinha comentado. Se não tiver alguma coisa relacionada na sua vida, ora para algum valor, começa na onde você acha que está a sua fé. Começa com 100, se sua fé está para 200, 10 mil. Daí assim nós fizemos. Falei, vou crer para R$100. Falei, beleza. Falei, pastor, no mesmo momento, a gente pegou, eu trabalhava com elevadores, fiz uma intermediação. Falei pro rapaz, falou, tô o endereço do cara e o número, nem precisa falar comigo nem nada. Uma semana depois, ele chegou em mim e falou, Givan,
consegui. E olha, o mesmo cara que você me passou, eu já até conhecia, mas me passa seu Pix, eu vou te fazer um valor. Quando eu cheguei em casa, eu tinha crido por R$100, e eu ganhei R$500. Aleluia! Aleluia! E também, no começo, na pregação do pastor Ricardo, ele estava aqui até com um livro, Palavras que Curam. E eu pensei na minha cabeça, eu nunca fui de ler, nunca gostei, comecei no Rema. Eu peguei, olhei assim e falei, eu gostei do livro, do tema. Eu olhei assim e falei, pai, bem que eu queria esse livro. O pastor Ricardo chegou, olhou para mim, para você. Falei, Aleluia! E não parou por aí. Ainda ganhei mais 2 livros pelo Deus. pastor por trazer visitantes. Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Obrigado, viu? Obrigado. Deixa eu contextualizar vocês, dando a aula aqui, Fundamentos da Fé. Então a gente tem que aprender fé, e o Rema é um centro de treinamento bíblico, onde você aplica o que está aprendendo. Então, falei com os alunos, vamos fazer o seguinte, você precisa crer e chamar e confessar alguma coisa que você está crendo. Tá bom? Então vamos lá, podemos falar sobre dinheiro, podemos falar sobre uma cura, sobre qualquer outra coisa que você queira, a salvação de alguém, mas nós vamos declarar, certo? E vamos chamar isso e crer para receber. Agora, eu falei, o jeito mais fácil de você ver isso sendo aplicado e funcionando é relacionado a dinheiro, né? E aí eu falei, e não vai querer confessar um valor muito alto, relacionado a finanças, porque aí depois a sua fé demora para chegar naquele nível. Você tem que ir no nível que a sua fé está. Por isso que o Givan chamou R$100. Eu até falei, alguém pode confessar R$100. E ele chamou. E veio 5 vezes mais. E agora ele já sabe que a fé dele já está para 500. Ele pode chamar acima de 500, né? Porque uma vez que você descobre onde está a sua fé, você pode falar mais alto. Sim ou não? Então vamos chamar aqui o Jean Sandoval, que é um aluno do Rema, veio nos visitar com a esposa Larissa, que também está aqui, e eles vão contar também um testemunho. Sejam muito bem-vindos. Eles estão visitando a gente aqui hoje no culto, ele está no Rema já, ela também já veio no Rema algumas vezes. Sejam bem-vindos, tá bom? Venha para cá, fique à vontade. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria para nós estarmos aqui. Antes de contar o testemunho, queria agradecer à Igreja Pirituba, né, por ceder o espaço para sediar o curso, o treinamento bíblico do Rema. Agradecer à pastora Viviane, que nos acolheu com muito amor e carinho, o pastor Edson, né, e toda a equipe do Rema. Nós não congregamos aqui, nós moramos em Barueri, mas quando eu entrei em contato, foi prontamente atendido pela equipe do Rema, pela pastora Viviane, nos acolheu com muito amor, carinho. Então, gratidão pela vida de vocês, por toda a igreja ceder o espaço, né? Então, como já foi falado aqui, o testemunho da fé, como o irmão citou aqui, nós tivemos uma aula, e nessa aula o pastor nos pediu que a gente cresce. Poderia ser algo financeiro, algo emocional, ou uma salvação. E ele citou alguns valores, né? 100, 200, de acordo com o desejo, o anseio de cada um naquele momento. Para mim, falar de dinheiro é um pouco difícil. Eu tenho, em nome de Jesus, eu tinha, né, um certo bloqueio para expor essas questões financeiras, por questões familiares. Mas a partir do momento que eu comecei a fazer o Rema, eu comecei a entender, se o meu testemunho vai edificar, por que não falar, né? Isso mesmo, isso mesmo. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E o nosso testemunho edifica a vida dos que estão aqui. Então, por isso é muito importante, pastor, esse momento aqui, para que as pessoas creiam que é possível. Porque em Marcos 9:23 fala, tudo é possível aquele que crê, né? Yes. Então ele falou 100, falou 200, e eu falei, por que não 10 mil? E isso foi no dia 4 de março, a aula tinha começado dia 2, e eu vou ser já bem breve, bem objetivo, e no dia 28 de março, eu recebi 12 mil reais. Aleluia! Glória a Deus! Eu fiz mais pedidos, eu também coloquei a venda de um apartamento, e eu também vendi o apartamento. Aleluia!
pelo valor que eu coloquei no livro. Até eu trouxe meu livro ali, eu estava lendo as páginas e cada aula eu reforçava isso. Eu vou receber, eu vou vender, eu creio. E assim, creia no coração, declare com fé, não duvide, porque a partir do momento que você duvidou, você negou a fé. Amém? Então era isso. Muito bom. Aleluia. Obrigado, gente. Obrigadão. Aleluia. Que gostoso, não é? Tem mais. Tem um testemunho glorioso de cura agora. Patrícia, vem pra cá, vem. Aleluia! 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 Paz, igreja. Esse testemunho, ele não é só meu, ele é nosso, né? Porque todo mundo participou. Quero também mandar um abraço aí para quem está assistindo em casa, minha família, o pessoal lá da Baixada, alguns amigos, e os que vão assistir também depois. Então, esse testemunho, ele não é meu, ele é nosso, porque cada um teve um pouquinho de participação. E eu queria começar ele falando que em Hebreus 11:1, a fé é. E antes de eu começar, poderia colocar para mim na NVI os Salmos 9, versículo 1 e 2? Não atrapalhar aqui. A Bíblia diz para nós dar louvores, né? O irmão Guto aqui falou que através da adoração. E o Salmo, ele é um livro que deixa evidente isso para as nossas vidas, né? São ali canções inspiradas ali pelo nosso irmão Davi. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei ao teu nome, ó Altíssimo. Eu cantarei louvores. Pula para o 6, por favor. Quanto aos inimigos estão consumidos, suas ruínas são perpétuas, arrasaste as suas cidades, até a memória deles pereceu. É que eu pedi NVI, aí ficou um pouquinho diferente. Essa parte aqui. Pode voltar ao 6, já que a gente já passou, não tem problema. Os inimigos foram arrasados para sempre, desarraigaste as suas cidades, até mesmo a memória deles foi destruída. O inimigo caiu por terra. Agora você coloca para mim no 9 e no 10, por gentileza. O Senhor é refúgio para os oprimidos. Sim, um refúgio em tempos de angústia. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. E vamos começar, né? Todos sabem aqui que eu passei pela luta do câncer. Passei, porque já passou. Por isso eu falo que eu passei. E aqui começou tudo no dia 13 de março de 2025. Eu estava num salão fazendo a unha e aí a moça que estava lá falou assim para mim, olha, eu posso te entregar algo do Senhor? Aí eu falei, pode, um salão cristão. E aí ela falou assim, olha, Deus está falando para você ir cuidar da sua saúde, mas é urgente porque Ele está te dando um livramento. Na mesma semana eu passei mal, tive ali um sintoma e corri para o hospital, fizemos a tomografia e foi quando saiu o resultado.
O médico imediatamente falou, você não vai para casa, você vai ficar internada. Eu falei, não, eu tenho que pegar minhas coisas. Ele, não, você não está entendendo, a situação é assim, suspeita de câncer. Ali, né, foi uma notícia bem frustrante, mas seguimos, pode passar. Aqui ele me convenceu a fazer a cirurgia, porque eu não queria operar. E ele chegou para mim e falou, Patrícia, você é nova, você é muito nova. Eu vou fazer uma cirurgia em você, eu não vou precisar te cortar, vai ser uma cirurgia robótica, você vai levar só os pontinhos e confia em mim. Eu prefiro pecar pelo excesso do que esperar você fazer uma colonoscopia, alguma coisa do tipo, então vamos resolver isso. Aí eu fiquei relutante, mas a minha amiga do serviço estava comigo e falou assim, doutor, pode marcar que ela vai operar sim. E aí fomos para a cirurgia, pode passar. Aqui foi na UTI, eu precisei ficar alguns dias de fralda, esperando o meu abdômen desinchar, porque eles precisaram encher para ele ficar bem volumoso, para que fosse feita a cirurgia. E aí foram alguns dias na UTI, não me recordo quantos, mas acredito que uns 3 ou 4, né? Perguntei, né, porque o meu marido está ali. Pode passar para a próxima. Aqui foi no dia que eu tive alta, graças a Deus, no dia 25 de março. E na minha cabeça, né, na cabeça do meu esposo, na nossa fé, não iria ser nada. E nós iríamos seguir a vida. E aí aqui nesse dia foi quando eu voltei no médico, foi no dia 14/5. E aí saiu a biópsia e era o câncer. E aí, queridos, não foi fácil, mas graças a Deus eu tive uma igreja que me abraçou, né? Muitos não me conheciam, eu também não conhecia vocês, mas eu acreditei no pastor, na pastora, acreditei nos irmãos e nessa palavra que eu falei para Deus, eu não tenho nada a perder, eu só tenho a ganhar. Então eu vou viver isso aqui, eu vou entrar nessa palavra. Parecia que não. Às vezes meu esposo olhava, pensava, acho que ela não está orando, não está fazendo nada, mas eu sabia o que eu estava fazendo com Deus. Eu sabia onde eu estava entrando. E é onde eu vou permanecer. Já estou e permanecerei. Pode passar? E aí, irmãos, quando eu recebi a notícia que eu ia fazer a quimioterapia do intestino, né, era uma quimioterapia fraca, era uma quimioterapia que ela só ia combater, ela não ia cair cabelo, não era uma quimioterapia forte. Aí me pediram uma outra tomografia para ter a certeza que não tinha mais nada, só que aí a gente descobre nas mamas. Foram 2 na direita e 1 na esquerda. Então, ao total, eu tive 4 tumores malignos, sincronizados. E aí, o médico falou para mim, você vai precisar fazer 16 quimioterapias. Aí eu falei, tá bom. Não foi fácil aceitar, mas eu já estava ali dentro daquela palavra, não tinha mais como eu voltar atrás. Ou eu ia. Então a gente foi. E aí começou o processo de quimioterapia. Muitas vezes eu quis esmurecer, reclamar com Deus. Não sou hipócrita para falar que não pensei, não duvidei. Mas sempre que eu vi uma palavra, muitas pessoas mandavam pregações, até as pregações do pastor também. E ali ia aumentando. Né? Pode passar? Aqui foi o dia da primeira sessão de quimioterapia. Nesse dia eu não consegui tomar quimioterapia porque eu não tenho veia, a minha veia ela é bem pequena, parece de um recém-nascido. E aí a gente teve que implantar o catéter, já foi a segunda cirurgia. Pode passar?
Aqui foi o dia da Santa Ceia. Nesse dia que eu rompi muitas coisas. Porque eu falei para Deus, por que eu? Eu ainda questionei nesse dia. E aí, eu estava vindo no carro e aí Deus falou comigo assim, você vai ter uma surpresa lá. Falei, amém. Nesse dia, eu estava lá no fundo, mas eu já sabia que a pastora ia me chamar. Quando eu entrei aqui, a unção estava perceptível. E eu falei, amém, é hoje. E aconteceu várias coisas aqui. Talvez você não saiba, mas hoje você está sabendo. Então, ele rompeu muitas barreiras e limitações que eu tinha na minha mente. Porque, irmãos, a medicina anda junto com a fé. E por várias vezes eu quis enfrentar os médicos. Eu falava que não queria fazer, que não era. Mas eu precisei ceder e entender que eu precisava passar. Pode pular. E esse dia aí foi um divisor de águas. Aqui foi o primeiro dia do centro de cura. Eu não tirei foto minha, mas tirei do pastor Roberto, perdão. E foi uma bênção, né? Para quem nunca participou, eu convido você a participar. Irmão, não fica colocando coisas na sua cabeça. O centro de cura é só para quem está doente. Às vezes você precisa de algo mais profundo. Não só na carne, mas no espírito, na sua cabeça, na sua mente. E o centro de cura, ele trabalha todas as áreas, pode ter certeza disso. Pode passar o próximo. Aqui foi no culto com a minha amiga. Quero honrar ela aqui, porque foi uma pessoa que se aproximou muito de mim. Me sempre perguntando, já foi na minha casa, ela é muito bem-vinda, ela e a família dela. Aqui eu estava, e vinha para o culto bem debilitada, mas vinha, tentava, às vezes eu não conseguia estar aqui devido muita diarreia, desculpa falar essa palavra. E às vezes eu não tinha ânimo também, eu dormia muito. Só que a pastora me falou uma palavra uma vez assim, você não precisa ter sintomas, porque é direito seu. Eu falei, uau, vou... E realmente, irmãos, tinha dia que eu estava ótima. Eu lavava, eu passava, fazia o que tinha que fazer, fazia a comida. Porém, tinha dias que realmente não dava. Mas assim a gente foi levando. Pode passar para o próximo. E aqui foi o último dia da minha quimioterapia. Foi no dia 12/12 de 2025. Só que antes de chegar esse dia aqui, eu me inspirei muito no livro de Neemias. Porque Neemias, ele praticou a dependência íntima de Deus. As confissões de Neemias, elas eram transparentes. Os seus pedidos, eles eram urgentes e diretos. Quando foi para reconstruir ali tudo. E eu precisava ser reconstruída. E ali no livro de Neemias, no versículo 1, não precisa abrir, eu só vou falar. Tem uma palavra chamada o tempo de Quisleu. E essa palavra, ela saltou em mim. Que eu já tinha recebido há um tempo atrás, mas eu não tinha ainda essa percepção de que a palavra, ela saltava. E é verdade. E aí eu fui ver Quisleu, que significava mais ou menos novembro e dezembro. E era o tempo que eu tinha para mim poder receber a minha vitória. Então, era setembro, outubro, aí eu falei, eu estou com essa palavra. Quisleu, novembro e dezembro, vai dar tudo certo. Porque janeiro eu ia operar. Então, eu precisava chegar curada. Pode passar. Eu não queria mais fazer quimioterapia. Aqui foi a cirurgia já em janeiro, das mamas. E essa palavra saltou ali, eu falei, eu vou ser que nem Neemias. Eu vou me reconstruir agora. E aí passou a cirurgia. Tem mais uma. Aqui foi o primeiro dia de rema. Nesse meio tempo, irmãos, Deus abençoou a minha vida tremendamente, a do meu esposo também. Nunca faltou serviço. Eu fiquei afastada pelo INSS, então às vezes,
o salário diminui. Nunca faltou serviço, graças a Deus. Eu fui abençoada com o Rema 1 ano e vou ser abençoada para o próximo ano, já tenho certeza disso. Nesse meio tempo a gente comprou um carro, nesse meio tempo a gente fez tanta coisa, a gente adquiriu coisas para nossa casa. Eu poderia dar inúmeros testemunhos aqui de dinheiro, mas o foco hoje é esse. E a fé, ela pode tornar tudo possível. Eu postei nas minhas redes sociais, algumas pessoas perguntaram, mas você não... Como é que aconteceu isso? Eu não sei explicar. Aliás, eu sei. Foi a minha fé. Eu trabalhei para que ela se tornasse visível e possível. Marcos 9, 23. Por gentileza, eu já vou terminar. Desculpa tomar muito tempo. Mas eu precisava falar. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Eu criei, o pastor creu, vocês creram junto. Sintam-se, irmãos, que vocês fizeram a sua fé funcionar. Porque às vezes você não está aqui, mas você participou orando. Você ativou ela dentro de você. Então, irmãos, para qualquer situação da sua vida, não tem como você falar mais para o pastor que você não tem fé. Porque você tem. Se esse testemunho é nosso, você já entendeu o que significa fé. Porque você está vendo na tua frente o que está acontecendo. O que aconteceu e o que vai acontecer. Porque não vai acabar aqui. Então eu quero te falar que qualquer coisa na sua vida que tiver parada, hoje, ela vai andar. Yes! Mas não é porque eu estou falando, não. É porque você está vendo aqui na sua frente o que você orou. Então, se você vai orar por um carro, por uma sandália, seja lá o que for, meu irmão, você já tem a resposta. Aleluia! E se você está visitando aqui hoje pela primeira vez, saiba que aqui é um lugar aonde você terá todo o respaldo bíblico, oração, unção. Essa casa é aberta. E eu quero terminar aqui que fé não é negar os problemas. Não é negar. Isso aí, isso aí. Fé não é negar os problemas, gente. A gente tem problema. Só que fé é ultrapassar. Você vai cada vez mais se encher e transbordar e ultrapassar. Ei, adore a Ele, levante, siga. Aleluia! Se você recebeu algum diagnóstico, já caiu por terra. Yes! Se você recebeu um não de uma empresa, porque era outra. Isso! Se você não conseguiu casar ainda, Deus está preparando. Aleluia! Irmão, só não pare, só não perca o foco. Trabalhe na sua mente. Vocês estão dando risada, né? É porque tem muita gente solteira aqui. Outra coisa, escolha bem o cônjuge que você vai estar do seu lado. Porque o meu marido, gente, eu não sei o que seria sem o apoio dele. Todos foram importantes, mas o cônjuge, ele é algo essencial na sua vida. Então, vocês escolham certo. Saiba discernir. Aprenda como um homem tem que tratar uma mulher. E para os homens, não olhe para a aparência. Sabe por quê? Tem muita menina que ela pode ser não linda, mas ela tem oração, ela tem testemunho, ela tem consagração.
Não, não, esse tem que ser de pé, gente, de pé. De pé, vai, 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 vai. Uhul! É! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Muito bom. Louvado seja e engrandecido o nome do Senhor sempre. Aleluias, em todas as coisas. Aleluia! Obrigado, viu? Obrigado, maravilhoso. Glória a Deus. Que lindo, gente. Que demais. Que demais. Nós temos que propagar curas, né, gente? Propagar curas. Deus está fazendo. Deus é o mesmo. Jesus é o mesmo. Ele está curando hoje ainda. Não importa qual doença, qual enfermidade. Ele está curando. Aleluia. Aleluia. Meu Deus do céu. De quebra ainda pregou, de quebra ainda aconselhou, de quebra ainda alfinetou. Foi muito bom, viu? Muito bom. Aleluia. Mas valeu, valeu, não valeu? Valeu? Eita glória. Agora nós vamos escutar mais um. O irmão Davi, ele não veio, mas ele gravou e vai soltar aqui para nós, tá bom? Graça e paz, pastor. Esse testemunho é meu e da minha esposa Isabel. Olá, igreja! Vamos trazer aí para verificar a igreja aí, para que todos creiam realmente naquilo que é direcionado pelo Espírito Santo e que você tem trazido para nós, não só nas pregações, mas também nas profecias que você tem trazido, e essa que você trouxe é a última, que foi a direção dada para nós confessarmos, né, aquilo que veio no seu coração. O Senhor nos aumentará cada vez mais, a mim, a minha família, a minha igreja e a Escola Rema de Pirituba. Este é o tempo da minha colheita. Você nos trouxe isso para nós confessarmos, acreditando com fé no coração mesmo, né, de que isso se realiza. E eu e minha esposa estamos vivendo este ano embaixo daquilo que você falou, ou seja, este é o tempo da nossa colheita. E isso se concretizou realmente, porque nós fizemos isso, e eu creio que essa confissão não é para a gente parar, porque a nossa casa estava para vender há 3 anos já, e poucas foram as propostas, né? Embaixo disso que você falou para nós, direcionou a igreja, nós já estávamos crendo na venda da casa, mas as coisas estavam um tanto quanto paradas. Nós sabemos que nós temos que esperar em Deus. Mas quando nós temos direções específicas, né, vindo para o anjo da igreja, nós temos que entender que isso, nós temos que seguir, temos que crer e confessar, porque o Espírito Santo está à frente de tudo, né? E nós pegamos junto com isso, pastor. Confessamos, estávamos confessando, e aí no finalzinho de dezembro, você entrou em contato comigo, mandando uma pregação do Charles Capps, e você me disse naquela oportunidade no seu áudio que você escutou aquilo lá e lembrou de mim e da venda da minha casa, que era para eu pegar junto com você naquela pregação. Eu já tinha lido o livro do Charles Capps a respeito de prosperidade financeira, né?
E peguei junto mais ainda quando você me mandou aquilo, né? Fiquei muito lisonjado com isso e peguei junto, escutei e continuei declarando. Pois bem, 49 dias contados daquela pregação, a casa foi vendida para a honra e glória do Senhor e a pessoa que comprou, comprou à vista. E quando o corretor veio falar conosco, ele falou que é uma coisa bem difícil de acontecer no mercado atual, né? Que o pessoal considera que o mercado está um tanto quanto parado, mas não para Deus, né? Não para quando nós aprendemos a seguir a direção daquilo que Deus traz para nós e que o Espírito Santo trouxe para você como nosso pastor. E nós pegamos junto, cremos naquilo que você falou, fizemos aquilo que você falou e estamos vivendo esse ano embaixo daquilo que você falou, ou seja, este é o ano da nossa colheita. E nós precisamos crer, a igreja precisa crer, a igreja precisa entender que nós estamos realmente embaixo daquilo que você direciona para nós e que você recebe do Espírito Santo. É por isso que a igreja cresce, é por isso que a igreja prospera, é por isso que o nosso pastor prospera, é por isso que nossos membros prosperam, porque nós cremos nisso e nós declaramos, nós continuaremos a crer nisso. Eu agradeço aí realmente tudo aquilo que você tem direcionado para nós, pastor, e que Deus continue abençoando você tremendamente, a sua família, que você é merecedor de ter muita prosperidade, porque aquilo que reflete em você, reflete em nós. Ou seja, a sua prosperidade nos traz prosperidade, porque é o Espírito Santo conduzindo a sua vida e como nós somos presididos por você, guiados, né, pelo Espírito Santo, através da sua vida, daquilo que você traz para nós. Nós temos que acreditar nisso, nós temos que confessar isso que você traz para nós, porque para nós foi uma vitória. Nós acreditávamos muito nisso, mas existem momentos em que Deus direciona para que a coisa aconteça naquele momento. E esse é o momento que Deus traz para nós a vitória que é nossa. Por isso, a igreja precisa acreditar nisso, a igreja precisa confessar essas coisas. E eu e minha esposa Isabel, nós continuaremos, pastor, confessando isso que você trouxe para nós, porque nós cremos que Deus tem muito mais para nós. Deus tem muito mais para você e Deus tem muito mais para a nossa igreja. Glória a Deus. Aleluias. Vamos pegar tudo, seja uma cura, seja uma salvação de um ente querido, seja na área das finanças, de trabalho, seja em qualquer área que for, nós vamos pegar tudo, porque nós não temos que deixar na mão do diabo, nós não vamos deixar na mão dele, vamos pegar o que é nosso. Ei, deixa eu te falar uma coisa, nós temos falado de fé esses dias, sempre falando de fé, porque fé é a vitória que vence o mundo, e se a fé é a vitória que vence o mundo, nós estamos descobrindo como pegar essa fé, como adquirir essa fé, e é assim que nós vamos sempre vencer, sempre avançar, sempre conquistar, nós não vamos perder nunca, irmãos. Ei, e a fé vem por ouvir, diga a fé vem. Por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E se a fé é a vitória que vence o mundo, e ela vem por ouvir, você tem que ouvir a palavra de Deus. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Ei, não é sobre religião, nós não escutamos mensagens, lemos livros por causa da religião. Nós estamos adquirindo fé, porque a fé nos mantém posicionados na vitória. Então nunca é demais você ouvir, nunca é demais, você precisa ouvir e ouvir. Diga, eu preciso ouvir e ouvir.
E deixa eu te falar uma coisa, naquela época, há mais de 20 anos atrás, quando peguei a minha esposa e peguei os nossos filhos, nós pegamos os nossos filhos e saímos daqui do nosso bairro em Pirituba e fomos buscar uma igreja da palavra da fé, é porque eu sabia de alguma forma que aquela palavra mudaria a minha história, mudaria a minha vida, e depois eu iria trazer aquela mensagem para esse bairro, e ia começar a ajudar com que as pessoas pudessem ser livres. Oh meu Deus do céu, e isso já está acontecendo há muito tempo. Nós estamos livres, nós estamos prosperando, nós estamos abençoados, mas as pessoas estão sendo abençoadas aqui. Sabe, quando eu cheguei para pastorear há quase 15 anos atrás, essa igreja lá no bairro de Taipas era uma igreja Hebron, e eu assumi essa igreja. Era uma igreja pequena, poucas pessoas ali, e muitas pessoas tinham ido embora por causa das mudanças que estavam ocorrendo. Então eu não cheguei numa boa fase daquela igreja. Eu me lembro que o pastor, ele pagava o aluguel da igreja com dificuldade. Ele me falou que o pai dele mesmo, que ganhava bem, ajudava ele. E eu perguntei, o que você ganha? Quanto você ganha aqui, pastor? Ele disse, eu fico com as notas de R$2 e as moedas. Eu nunca vou me esquecer. Então eu assumi essa igreja naquelas condições, mas eu vim com uma palavra forte, eu vim com a palavra da fé. E sabe, aquelas pessoas ouvindo aquelas mensagens e eu acompanhando a vida delas, as histórias. Eu poderia contar a história de várias pessoas agora, mas eu escolhi no meu coração contar a história de uma pessoa em específico. Tinha uma mulher lá, muito querida, muito honrada, e essa mulher sabe, ela não estava confortável para ela as coisas, as finanças não estavam confortáveis, as coisas da vida dela não estavam confortáveis, não. Mas eu sempre observei, a minha esposa também, que essa mulher, ela vinha com as 3 meninas dela para a igreja, 3 meninas pequenas. E essa mulher, apesar de todas as circunstâncias, e não era fácil as coisas para ela, mas ela sempre tinha um sorriso no rosto. Eu nunca a vi reclamar, nunca a vi triste. Sempre ela cuidou de pegar os membros, as pessoas chegando na porta da igreja e colocar nas suas cadeiras, sorridente, animada. Mas eu olhava, eu sabia que a vida dela não estava tudo tão bem assim, as finanças não estavam tão boas assim. Mas ela sempre trazendo aquelas crianças, aquelas meninas para a igreja e um sorriso no rosto. Alegre, sempre alegre. Vocês sabem, não é? E a Sandrinha sempre animada. Só que ela foi ouvindo essa palavra, deixando essa palavra entrar no coração dela. E essa palavra começou a mudar a história dela, a vida dela. E sabe, hoje os anos se passaram, ela está aqui com a gente, servindo do mesmo jeito. Olha, alguém me conta a vez que você viu a Sandrinha chateada, triste, reclamando. Alguém aqui me conta o dia? Não, eu em 14, quase 15 anos, eu nunca encontrei. Sempre sorridente, todo mundo pode falar. Mas sabe, agora nos últimos dias, ano passado, ela fez lá uma compra para minha sala, sabe? Comprou um monte de coisa bacana, aquelas coisas que usa lá, como é que chama essas coisas? Louças, chiques, essas coisas chiques. E eu fico pensando, sabe, uma pessoa que passava tanto aperto, né, tantas circunstâncias, e assim ela, não, vou comprar, e vai lá e compra, e agora recentemente, alguém precisava
das parcelas do Rema. Metade das parcelas do Rema. E a Sandra disse, eu pago essas metades aí. Deixa comigo que eu pago. Eu fico pensando, não tem como eu não refletir, Sandra, sobre sua história, sobre você, suas filhas, seu marido, mas especialmente em você. O Senhor é fiel e você sempre foi fiel a Ele. Então, por mais que muitas coisas já mudaram na sua vida, na sua história, nas suas finanças, mas é só o começo. Porque Deus é fiel com quem é fiel também com Ele. Porque quando Ele diz, não olha as circunstâncias, parece que você já entendeu desde antes. Não atente, sabe, a Bíblia diz isso, não é? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então eu acho que é isso que a Sandra sempre fez, que independentemente da fase da vida dela, porque você sabe, todo mundo passa por dificuldades, problemas, todo mundo passa por circunstâncias, mas ela sempre respondeu às circunstâncias com um sorriso no rosto, com alegria, e nunca ela veio reclamar para mim. Não, e não, nenhuma vez. Mas ela sempre teve circunstâncias lá, mas ela nunca reclamou, nem para mim e nem para Viviane. Como é que se faz isso? Uma mulher de fé, que vai ser muito recompensada por Deus. Então, eu estou falando tudo isso para que, sabe, gente, eu quero que você acredite que essa palavra muda a história da nossa vida. Porque essa palavra mudou a minha história, mudou a história da vida dela, está mudando a história de tantas pessoas. Como eu disse, eu poderia pegar outra pessoa para contar a história, e eu resolvi contar a história da vida dela. Assim, brevemente, claro. Mas, para que você saiba que não importa qual as circunstâncias, como esteja hoje, você precisa se manter em fé, porque Deus é fiel. E Deus, Ele vai virar o jogo. Ele vai virar o jogo, mas olha, Deus não tem compromisso com reclamões não, com chorões à toa não. Se você vai chorar, chora diante do Senhor, por causa do seu amor para com Ele e da sua gratidão para com Ele, mas não por causa de, sabe, sentimentos de derrotas, pensamentos de derrotas. Se a fé é a vitória que vence o mundo, então você vai vencer se você andar em fé, mas você tem que saber o seguinte, pastor, mas como eu consigo essa tal de fé? É simples, ouvindo e ouvindo. Você vai ouvindo e você vai ouvindo e você não para de ouvir, você continua ouvindo, porque fé está chegando no seu coração. E como já foi falado nos testemunhos aqui, não basta estar crendo no coração, tem que falar com a boca. Tem que falar com a boca. Tem que dizer o que você está crendo. Tem que dizer o que você está acreditando. E sabe, eu não sei porque as pessoas elas pensam que ser crente é ficar sofrendo, sabe? E sabe, a Bíblia diz mesmo que no mundo passais por aflições, mas Ele disse, tem de bom ânimo. O que significa? Passar não é ficar no problema, passar não é morar no problema, passar não é passar a vida no problema. A Patrícia passou um longo ano com essa luta de fé, e ela foi uma mulher de fé, e tem sido uma mulher de fé, mas veja, ela não vai mais passar a vida lutando com aquilo, já venceu, acabou, passais por aflições, aquilo não vai voltar mais. E deixa eu te falar uma coisa, qualquer doença e enfermidade que vier contra ela, ela conhece o caminho, ela tem o próprio testemunho, e ela vai dizer, alto lá, aqui não. Ela já cresceu o nível de fé, porque do mesmo jeito que você cresce de 100 para 200 reais, você cresce de uma cura para outra, e quando o diabo vem, você diz, alto lá, eu já conheço isso aqui. Você cresce em fé. Você sabia que você cresce em fé? Você põe a palavra em você, e nesse período dela, com certeza ela ouviu. Ela disse aqui, ela participou do centro de cura, ela ouviu nossas mensagens,
Ela veio aos cultos, ela agarrou, ela não ficou ali, sabe, como uma derrotada. Não, você não viu a Patrícia derrotada aqui. Você não viu ela aqui derrotada. Você viu alguém que estava lutando na fé. E quando você luta na fé, você não chega a um ponto onde você fala, eu lutei e perdi. Não, você não perde. Se você luta na fé. E sabe, gente, fé é algo divino que Deus deu para nós e que nós podemos receber por meio da sua palavra. Se fosse algo que nós criamos, que nós inventamos, talvez nós não conseguiríamos fazer isso. Mas não é, você só precisa emprestar o ouvido e a sua atenção. Você precisa prestar atenção na mensagem, agarrar com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ouvir. Então, quando nós fomos, a Viviane e eu, lá para a igreja Verbo da Vida em Pinheiros, quando era em Pinheiros, e nós pegávamos os ônibus para ir com as crianças no colo, nós sabíamos de uma coisa: a nossa história vai mudar porque essa palavra vai nos mudar. E quando isso acontecer e começar a acontecer, nós vamos levar para mais pessoas. E já está acontecendo. Já está acontecendo, sabe? Agora, saiba de uma coisa. Saiba de uma coisa, irmão ou irmã. No final é você que ganha. No final você nunca é derrotado, a menos que você desista. Sabe, porque o livro aos Hebreus, ele conta a história do povo lá, que saiu do Egito. E a Bíblia diz que a mensagem do Evangelho, a mensagem para eles nada aproveitou, porque não estava acompanhado de fé por aqueles que a ouviram. Precisa estar acompanhado de fé. Você precisa estar ouvindo isso aqui, não como é mais um culto, o pastor está falando de novo sobre fé. Não é de novo. É porque você precisa disso, você precisa ouvir, você precisa pegar isso, não é de novo. A fé vem por ouvir e ouvir, ouvir e ouvir, e ouvir e ouvir. Então tem que ser assim. Eu digo, não é de novo na sua atitude de novo está falando. Na sua atitude tem que ser, ainda bem que está falando de novo. Você ouviu o que eu falei? Você tem que dizer e ter esse comportamento do ainda bem que está falando de novo. Porque a fé vem por ouvir e ouvir, não por ouvir apenas. Ouvir e ouvir, diga ouvir e ouvir. E ouvir e ouvir. Então, quando você ouve a mensagem, você fala, graças a Deus por essa mensagem de novo. Porque essa mensagem que me libertou, a mesma verdade que te libertou um dia, vai continuar te libertando se você continuar ouvindo. Você continua ouvindo a mensagem, você continua ouvindo a mensagem. Ei, eu quero que você saiba, e esses testemunhos hoje, é para que você saiba que está funcionando. Podíamos passar a noite aqui ouvindo testemunho, gente. Não aconteceu somente com essas 6 pessoas que nós falamos aqui. Podíamos passar a noite. Eu sei que mais pessoas, muitas pessoas têm testemunhos aqui. Mas é para um gostinho, para que você saiba que está funcionando. E esse negócio não funciona apenas para pastor, não. Não funciona apenas para pregador, não. Funciona para crente. Tem algum crente aqui? É para crente. É alguém que pode crer. Deixa eu ler alguns versículos para vocês, para não ficar nas minhas palavras. Na tradução da Paixão, João 10:10 diz: o ladrão só tem uma coisa em mente: roubar, matar e destruir. Mas eu vim para dar a vocês tudo em abundância. Veja, dar a vocês tudo, só que não somente isso, tudo em abundância. Mais do que vocês esperam ainda. Não, as pessoas querem pensar que, sabe, evangelho falando de bênção aí. Eu não gosto desse evangelho que fala de bênção. Então você gosta do quê? Eu quero um evangelho real, um evangelho verdadeiro. E se o evangelho fala de bênção, eu quero. Se o evangelho fala de desfrutar da abundância, eu quero. Se o evangelho fala de desfrutar da saúde, eu quero. Se o evangelho diz que nós vamos passar por tribulações, circunstâncias, mas vamos sair vitoriosos porque ele venceu o mundo, eu quero.
Eu não quero ficar nas tribulações. Eu não quero ficar nos problemas. Eu quero somente passar por eles e passar vencendo. Se o Evangelho fala de você estar com a vitória e ser mais do que vencedor, eu quero isso. Se o Evangelho diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, pega isso então. Se o Evangelho diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé, abraça isso, porque você vai vencer em toda circunstância. Agora não, eu gosto daquele Evangelho, sabe, de luta. Não, eu não gosto daquele Evangelho de luta, eu gosto daquele Evangelho de vitória. De vitória, de estar sempre no topo. Eu vim para que tenham vida. Eu vim para dar a vocês tudo em abundância, mais do que vocês esperam. Vida em plenitude até que vocês transbordem. Deixa eu ler para você na amplificado agora. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, plena, completa, até transbordar. Se não está transbordando, sabe o que é transbordar? É igual a Sandra, ela é muito abençoada, ela começa a transbordar para a vida das pessoas. Ela é muito abençoada e ela transborda para a vida das pessoas. Transbordar é isso. Sabe, está em falta, pode ser que esteja em falta agora, mas não vai ficar assim. Não pode terminar assim. Porque isso não é a vida que Jesus veio trazer para nós. Ele disse vida em abundância até que você transborde. E transbordar sempre vai alcançar os outros. Porque se um balde transborda de água, ele vai sair do balde e vai começar a escorrer para outros. Então, vida até que transborde é você ter. Você pede 100, aí vem 500. Por que vem 500? Porque tem que transbordar. É você pedir 10 mil, Jean, aí vem 12 mil. Por que vem 12 mil? Porque Deus é um Deus exagerado. Ele exagera. E não reclama não. Oh, aleluia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu gosto desse versículo de Jeremias 29:11, mas eu vou ler na Paixão também. Diz assim: eis o que o Senhor diz a você, eu sei tudo sobre o maravilhoso destino que tenho reservado, para você. Deus está dizendo que sabe o maravilhoso destino que tem reservado para você. Um futuro planejado em detalhes. Meu Deus. Minha intenção, olha Deus falando, tá? Ao contrário do que muita gente pensa e muita gente na igreja pensa. Minha intenção não é prejudicá-lo, mas cercá-lo de paz e prosperidade e dar-lhe um futuro belo, repleto de esperança. Isso é a tradução da Paixão de Jeremias 29:11. Vou de novo, rapidinho. Eis o que o Senhor diz a você. Eu sei tudo sobre o maravilhoso destino que tenho reservado para você. Um futuro planejado em detalhes. Minha intenção não é prejudicá-lo, mas cercá-lo de paz, prosperidade e dar-lhe um futuro belo e repleto de esperança. Olha o que diz a amplificada agora, do mesmo versículo. Porque eu bem sei os pensamentos e planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Meu Deus do céu. Olha isso aqui, Isaías 64, na amplificada, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalha e se mostra ativo em favor daquele que espera nele. E na versão da Paixão, o que diz? Vamos lá. Nunca se ouviu falar destas coisas maravilhosas. Fizestes coisas que ninguém jamais imaginou. Ninguém percebeu a tua grandeza, nem olho jamais viu um Deus como tu, que intercede por aqueles que esperam e anseiam por ti. Meu Deus, meu Deus. E já que nós estamos nessa linha,
Eu não posso deixar Isaías 1,19 de fora. Que diz assim, na amplificada: se vocês estiverem dispostos e obedecerem, comerão o melhor desta terra. Quem está disposto aqui? Quem está disposto? Se estiverem dispostos e obedecerem, comerão o melhor dessa terra. Quem gosta de comer o bem da terra? Comer comida boa. Comida boa! Sabe aquele negócio de eu não tenho dinheiro? Não deixe essa palavra na sua boca mais. Vai chegar para você. Eu não sei como veio. Eu não sei como chegará, mas vai chegar. Diga, eu vou comer o melhor dessa terra. Eu vou desfrutar do melhor que essa terra tem. Ei, deixa eu te dizer, é a intenção do seu Pai, o seu Criador, o Deus poderoso. E o que diz a versão da Paixão no mesmo versículo, Isaías 1,19? Se vocês tiverem um coração dispostos a obedecerem, desfrutarão das bênçãos de uma colheita abundante. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Deus está querendo que você desfrute do melhor. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, e é importante você saber. Não deixa esse evangelho errado, que te rouba, ficar na sua mente falando com você. Sabe, não... só fala de bênção nessa igreja. Eu não vou falar de maldição, não. Eu não vou falar de derrota. Eu não vou falar de fracasso. Eu vou falar de bênção, porque o meu Pai tem bênção para mim. Ele tem bênção para você. Essa igreja fala de bênção mesmo. Nós vivemos a bênção do Senhor, a boa mão do Senhor. Ele sabe o pensamento que tem a nosso respeito. Pensamentos de bem, de paz e não de mal. Sabe, ficar pensando que Deus a qualquer momento vai pegar você, a qualquer momento vai... para com isso. Sabe, tem gente que fica pensando, tá bom demais, a qualquer momento alguma coisa ruim vai acontecer. Não, vai melhorar, gente. Tá bom demais, nada, vai melhorar ainda. Cabe melhorar ainda, cabe melhorar. Sabe, o ser humano, ele anda em tanta condenação que ele pensa que alguma coisa tem que dar errado. E quando está tudo bem, ele pensa, não é possível, alguma coisa vai acontecer de ruim. Não, eu acordo de manhã pensando que alguma coisa vai dar bom para mim de novo. Sabe, eu fico pensando que eu sempre vou ser abençoado, vai dar certo, vai funcionar. E sabe, quando não está funcionando, quando não está dando certo, eu fico pensando, alguma coisa vai acontecer que vai fazer o jogo virar. Não tá. Sabe quando você tem diante de você circunstância, você tem que ficar igual a Sandrinha, dando risada. Dando risada. Você tem que olhar aquilo e dar risada. Por que você é tão alegre assim? Porque eu sou alegre, ponto. Aleluia. Porque a fé é manifestada através de você. Você manifesta a fé. Agora, quando você fica chorando, quando você fica reclamando, você também demonstra que há incredulidade. A fé vê a vitória. A fé vê a resposta. A fé vê. A fé vê. Como que é isso, pastor? É assim, parece que nada vai dar certo. Você olha e fala, vai dar certo. O que você está vendo? É a fé que vê. A fé. E a fé não dá para explicar não, viu? Mas você não está vendo? Você não está vendo que está dando ruim? Não estou não. Por quê? Eu estou. Não, mas Paulo falou, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. As que se veem são temporais, gente. E as que não se veem são eternas. Então, a resposta que você precisa dar vai acontecer. Vai funcionar. Está funcionando para mim. As portas se fecharam, não tem mais emprego na sua área, não vai abrir porta. Não, para mim não, vai abrir sim. Não importa se ninguém mais estiver prosperando, você vai prosperar. Se ninguém mais estiver conseguindo emprego, você vai conseguir o seu. Se ninguém mais estiver sendo promovido naquela empresa, você vai. Sabe por quê? Sabe, Deus gosta dessas situações. Você precisa entender Deus. Você precisa entender Deus. Ele gosta de pegar você,
num lugar onde ninguém é promovido, não sai nada, não sai aumento. Ele fala, confie, porque eu vou fazer aqui. Ele gosta desses milagres, Deus gosta disso. E Ele vai fazer na sua vida, e Ele vai fazer na sua vida. Onde não está acontecendo, vai acontecer. Onde não está nascendo, vai nascer. Onde não está produzindo, vai produzir. Uou! E andar com essa consciência vai fazer com que você viva o bem do Senhor. Já faz tempo que eu só ando na vitória, faz tempo que eu só ando na bênção, faz tempo que está funcionando para mim. E eu penso que amanhã vai ser melhor do que hoje. Eu não estou brincando não, gente, é sério. Eu penso que a qualquer momento alguma coisa vai acontecer. Ou alguém vai fazer um pix na minha conta. Sabe, eu recebo pix direto, o tempo todo. De vários lugares. Mas será que eu penso que vai acabar? Não, eu penso que vai aumentar. Deus está colocando no coração de mais pessoas. Eu estava pensando isso quando as coisas não estavam acontecendo. Eu estava falando isso quando eu não tinha. Eu tinha só a fé, eu tinha só o crer e começou a acontecer. E agora não vai parar, não vai parar, não vai parar. Eu estava crendo quando eu não podia ver. Eu estava crendo quando eu trouxe aquele carro com Durepox lá em casa para a Viviane aprovar para a gente comprar, e ela disse não. Graças a Deus que ela disse não. Uma mulher sábia faz isso. Eu precisava de um carro. Eu estava indo a pé para a igreja lá em Taipas, eu morava lá perto de onde eu moro. Eu fui lá na agência, é isso aqui que dá o meu nome, comprar esse carro aqui. Vamos lá, vou levar lá para minha esposa ver esse carro. Durepox no carro tinha. É sério, eu estou falando sério para você. Eu cheguei lá, eu tinha orado, eu falei, Senhor, eu só preciso de um carro para ir para a igreja, não importa qual. Não importa, eu quero ir para a igreja, estou indo para a igreja. Meu Deus do céu, eu cheguei lá e vi, ó, tentei convencer ela, né? Ó, carro bom, viu? Econômico. Ela disse, não dá. Sabe o que aconteceu dias depois? Eu ganhei um carro, gente. Se a minha mulher não tivesse me parado, eu tinha ficado com aquilo que não era a bênção, e a bênção não teria chegado. Aquilo não era a bênção. E você sabe que eu teria ficado com aquele carro e realmente teria impedido a minha bênção? Porque um irmão me ligou e falou assim, e aí, pastor, deixa eu contar para vocês na prática o que aconteceu. O meu nome já tinha aprovado, eu já estava quase pegando o carro, sabe? Homem ansioso, né? Já tinha aprovado o nome já. Eu só ia falar para ela assim, ó, esse aqui é o carro, tá? Ela disse, não. Eu falei, agora, voltei lá e disse, cancela essa ficha aí. Só que agora passou o meu nome. Para o próximo carro, o meu nome não passou. O carro que eu ia querer, eu fui lá passar o meu nome, não passou mais. Por quê? Agora já tem uma ficha no seu nome. Então não aprovou. Um irmão me ligou. Ele disse, e aí, pastor, conseguiu comprar o carro? Eu disse, não consegui ainda não. Ele, mas por quê, pastor? Sabe ser constrangido para dizer que seu nome não aprovou? Eu estou aqui pensando, né? Ele, fala aí, pastor, o que aconteceu? Eu falei, não, é o meu nome. Ele falou, seu nome não aprovou? Eu falei, não aprovou meu nome. Ele falou, tá bom então, pastor. Aí ele me ligou e disse, pastor, me espera aí que eu vou conversar contigo. Eu falei, tá bom. E aí eu fiquei esperando, até 1h da manhã, ele veio em casa com a esposa dele. E ele disse, sabe, pastor, eu ouvi aquela mensagem sua, qual é o prêmio 12 vezes, ou 15, sei lá. Ele disse, e naquela mensagem você fala, qual é o prêmio? Você pergunta, qual é o prêmio? E ele disse para mim assim, sabe, o seu nome pode não ter sido aprovado por aí, com os homens, mas lá no céu o seu nome já está aprovado. Então eu vim te dizer o seguinte, vai pegar o carro, porque eu vou pagar o carro para você. E aí eu ganhei uma ideia vermelha, lembra do meu ideia? Eu ganhei uma ideia vermelha. Ideia vermelha. E aí, eu teria impedido a bênção do Senhor na minha vida por causa do carro com Durepox. E a mulher sábia edifica a sua casa. E sabe, e de lá para cá, eu não andei mais a pé. Eu ganhei depois outro carro. Eu comprei depois outro carro. Eu comprei outro carro. E sabe quando eu vou ficar sem carro? Nunca. Eu nunca vou ficar sem carro. Eu disse que eu nunca vou ficar. Agora, a gente lá em casa, nós estamos precisando de mais um e vai chegar mais um também. Porque 4 pessoas com carta e um carro.
né? E os filhos querendo ir para todo lado e vamos dividir o carro do meio assim, ó. Não dá. Mas nós estamos andando em fé e as coisas estão acontecendo, sabe? Andar em fé não é aquele negócio de tá ruim demais, o que é isso? É fé? Não, fé não é fé, descansa na vitória. Vocês estão comigo? Sobe a banda lá, porque a gente recebeu demais hoje aqui, não foi? Esses testemunhos maravilhosos aqui nos abençoaram demais hoje. E a Patrícia pregou e pregou bem aqui. Meu Deus do céu, pregou bem para nós aqui. Vamos lá, fica de pé um pouquinho para relaxar. E vamos lá, porque nós estamos na vitória, certo, gente? Glória a Deus. Aleluia. Fica à vontade aí, Gutão. Manda ver.